Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria retornar a esta casa, que alegria podermos mais uma vez contemplarmos a beleza incomensurável do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraçamos o nosso querido irmão Lutênio em nome desta casa, abraçando a cada companheiro. E somos muito gratos ao nosso irmão Costeira, que deixou as suas atividades para nos acompanhar no dia de hoje. Agradecemos a espiritualidade amiga para que possa continuar nos envolvendo, nos abraçando. E como fazia Allan Kardec, que não iniciava nenhuma reunião sem antes invocar a presença de Deus, o nosso Pai, e do governador espiritual do nosso planeta Terra, nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é uma das páginas mais belas do Evangelho do Cristo, aonde fez com que Chico Xavier trouxesse uma mensagem de Emmanuel, dizendo para todos nós que o capítulo das bem-aventuranças é o hino de louvor que nos leva a Deus. Mohamed Gandhi, que não foi cristão, mas certa feita resumiu o cristianismo nessa frase, intitulando-se o capítulo das bem-aventuranças. Se o homem queimasse todas as obras, perdesse toda a literatura, mas ficasse apenas uma pagela, com o título do capítulo das bem-aventuranças, o homem nada havia perdido. É um dos capítulos mais intrigantes, é um dos capítulos que nos faz rememorar, ao remetermos-nos no túnel do tempo a nosso Senhor Jesus Cristo, que diante daquela multidão de mais de 5.000 pessoas, fez-nos relembrar aquele momento aonde houve o primeiro milagre, a transformação dos pães e dos peixes. O povo estava faminto, havia dirigido ao longo de toda a noite a pé, para ouvir as benécias das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de multiplicar o pão, de multiplicar os peixes, sobe a barca e declina na sua oratória o capítulo das bem-aventuranças. Entre elas, o capítulo que elegeu Allan Kardec, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E poderíamos dizer que só hoje somos capazes de entender a dor. No capítulo 9 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7º, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Logicamente, parece algo estranho a soar aos nossos ouvidos, onde parece que os espíritas fazem apologia à dor. Mas isso não é real. O que o Espiritismo traz para todos nós é a revivescência do Evangelho na sua máxima. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, vamos encontrar uma mensagem de grande motivo para as nossas reflexões. Quando o Espírito nos diz: coube ao Espiritismo cristão o compromisso de resgatar o cristianismo redivivo. E quando nós começamos a entender essa mensagem, começamos a compreender o porquê da nossa dor. Há um conjunto de 4 mensagens nesse capítulo. O primeiro mensagem, a justiça da aflição. Decanta-se o mundo espiritual, mostrando para todos nós que há uma justiça divina
e há uma justiça pela qual segue uma lei de ação e reação, de provas e expiações, como da mesma maneira Paulo, na sua primeira epístola, nos faz relembrar: o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Começamos a entender que a dor não é um martírio para as nossas almas, mas a doutrina espírita resgata um dos princípios básicos que vamos encontrar no Novo Testamento, pela qual é uma mensagem que as religiões não gostam de falar, porque não conseguem explicar. É a passagem de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos, naquela noite, altas horas, procura Jesus, porque Jesus, ao longo do dia, havia pregoado a reencarnação. E quando ele chega perto de Jesus, aquela magnitude do amor do Cristo fez ele perceber quem era o Cristo. E ele inicia, segundo o evangelista, a dizer: eu sei que tu é filho de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se não for filho do Pai. Diga-me, Senhor, como pode eu, velho como sou, novamente retornar no ventre de minha mãe, ainda mais velha? E Jesus nos diz para todos nós: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque existia muito antes da formação do corpo. O espírito é como vento, sopra para onde Deus quer, mostrando para todos nós que hoje, por exemplo, eu, o Lutênio, estamos na condição de brasileiros, porque nascemos no Brasil. Os companheiros que aqui estão na condição de portugueses, porque nós não temos nacionalidade. Nós somos aquilo que Jesus deleitou para o homem. Nos finais dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. Somos irmãos. Podemos nascer na raça branca, na raça negra, na raça vermelha, na raça amarela. Fato é que o planeta Terra é um condicionante para a nossa evolução. E quando eu estudo a história, logicamente nós ficamos perplexos de ver tantas barbaridades. Logicamente hoje o Espiritismo nos traz a realidade, onde todos nós é que causamos todo esse tumulto, seja no campo religioso, seja no campo social, seja no abuso. Chico Xavier, certa feita, nos disse que se quisermos conhecer uma pessoa, basta darmos poder a ela. Ainda somos investidos daquela mensagem que Jesus decantou: o homem velho, abandonai o homem velho que está dentro de vós, para fazer ressurgir o homem novo. E depois de nos esclarecer os espíritos sobre a justiça das aflições, vêm as causas atuais das aflições. E nós percebemos que quando lemos essa mensagem, ela é um verdadeiro motivo de instrução para a nossa alma, para o nosso coração. É necessário lermos atentamente, porque temos algo de errado ao pensar que quando a dor visita a porta de nosso coração, é exatamente porque Deus nos abandonou. Lógico, nós sempre queremos achar alguém para ser o culpado dos nossos erros, das nossas mazelas. Aproveitemos esse momento. Aproveitemos a comemoração dos 160 anos do Livro das Revistas Espíritas para relembrar que ali tem um material fantástico. Aquele que diz que conhece a obra de Kardec
e fica apenas no Pentateuco Espírita, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, logicamente não conhece a doutrina espírita, porque de 1858 a 1869, Allan Kardec publica todos os meses uma revista, pela qual essa revista foi enfeixada em livros. Cada livro dos 12 que compõem as revistas espíritas, mais ou menos de 550 a 600 páginas. É um complemento da doutrina espírita. E há uma mensagem que Kardec publica, talvez que sirva para o nosso entendimento. Vamos relembrar, e vou parar um pouco aqui, para voltar numa conversa que tivemos à casa de Francisco Cândido Xavier. Era uma noite, quando alguém do nosso grupo pergunta ao Chico, estávamos na sua casa, na sua intimidade. Chico, fale um pouco mais da obra de André Luiz, do nosso pensamento, do arquivo mental. E Chico deu ali uma grande aula para todos nós. Dizia ele que o arquivo mental é exatamente aquilo que nós trazemos do nosso passado. Trazemos dentro do nosso aprendizado. Dizia Chico Xavier, se pegarmos um livro do Alcorão e lermos o livro, nós vamos ter uma ideia que já conhecemos essa obra. Exatamente porque nós já tivemos em algum momento, em alguma reencarnação, na condição de muçulmano. Se nós pegarmos um livro dos Brahmas, é a mesma coisa. Num determinado momento, nós vamos ter uma ideia que conhecemos essa obra. Assim se faz com a obra do budismo, assim se faz com a obra do cristianismo, dentro das suas mais variadas nuances de modificação ao longo dos séculos. Mas é verdade, e Chico naquele momento, a doutrina espírita completava 130 anos. E foi interessante que Chico Xavier revelou algo interessante. Dizia ele que Emmanuel havia lhe dito que a média reencarnatória na Terra é de 150 a 200 anos. O que é uma média reencarnatória? Tem espíritos que reencarnam com alguns dias, com alguns meses, com alguns anos, com alguns séculos. Tem espíritos que reencarnam com alguns milênios, de acordo da sua condição espiritual. Então diz ele que a média 150 a 200 anos. E ele arrematou dizendo, se nós analisarmos que a doutrina espírita é criança, é miúda, tem 130 anos, e nós analisarmos que a média reencarnatória é de 150 a 200 anos, nós vamos entender que reencarnado hoje, dentro do espiritismo, são poucos que têm o chamado arquivo mental. Ou seja, é por isso que nós, ao lermos uma obra, temos tanta dificuldade de compreendê-la, exatamente porque é agora. O nosso irmão Lutênio fez um convite a todos para o estudo. É esse estudo que vai criando gradativamente um novo conceito dentro do nosso cérebro, dentro de um arquivo mental que é uma pasta de computador, que é uma pasta do momento atual, pela qual todos nós nos encontramos. E vamos compreendendo coisas maravilhosas, como Allan Kardec, na Revista Espírita, voltando para a temática, nos faz relembrar, numa noite de trabalho, ele, como fazia sempre, invocou Deus, nosso Pai, invocou a presença de Jesus, invocou os bons espíritos, e ele então invocou o seu benfeitor espiritual, o espírito de São Luís, o rei da França. E aquela noite foi uma noite desastrosa, conta Allan Kardec. A mensagem de São Luís era uma mensagem horrível, sem nexo, não havia profundidade, era uma mensagem sem nenhum
nenhuma condição espiritual de evolução. Veio outros espíritos, comunicou-se por outros médiuns a mesma coisa. Houve só espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros. Allan Kardec conta que foi derrotado para casa. Diante do seu coração vinham as dúvidas: o que houve nessa noite? Passou-se alguns dias, voltou-se à atividade. Ele faz novamente o mesmo ritual. Invoca a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença dos bons espíritos, e invoca São Luís. E ele então pergunta ao São Luís: você poderia me explicar se na semana passada você estava nessa sessão? Ele diz: estava. Mas foi você que deu aquela comunicação? Ele diz: não. E Kardec se entusiasmou e perguntou: mas você não é o benfeitor espiritual desta casa? E por que você permitiu isso? E o espírito de São Luís disse a ele: Kardec, se você quer a nossa presença, é importante que vocês tenham seriedade. Porque você não percebeu que tinha pessoas aqui no ambiente gracejando com o espiritismo? Você não percebeu que vocês convidaram pessoas que vieram sem nenhuma crença, estavam zombando das nossas comunicações? Eu tenho um alerta para te fazer, Allan Kardec. Se você quer ter um trabalho sério e quer aprender sobre o espiritismo, vocês passem a selecionar as pessoas que entram pela porta. É interessante uma coisa dessa natureza, porque Kardec poderia não ter publicado isso. Porque, na verdade, o espírito de São Luís confronta Allan Kardec. Mas Allan Kardec sentiu-se na condição de perceber que ele precisava dessa instrução. Porque depois arremata o espírito de São Luís: nós criamos palavras novas para conceitos novos. Como, por exemplo, médiuns, medianeiro, mediunidade, espírito, espiritismo e várias outras palavras que foram criadas, palavras novas para conceitos novos. Ou seja, arremata o espírito de São Luís ao grupo que ali estava. Depois de serem puxado a orelha, o espírito diz a todos eles: quando vocês entrarem por aquela porta, sejam humildes, compreendendo que vocês vieram aqui para aprender uma doutrina nova, de conceitos novos. E ali então, foi um grande ensinamento, que serve para todos nós espírita, porque é impossível, ainda na atualidade, vermos espíritas reclamando da vida. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Cristo Consolador. 4 são os motivos de sofrimento mais comum na sociedade. O primeiro, a miséria, ou quando nós passamos por aqueles problemas financeiros. O segundo, as decepções. Seja as decepções de âmbito familiar, seja as decepções de âmbito no trabalho, na sociedade. É interessante que nós estamos sempre decepcionados com alguém, mas somos incapazes de perceber as nossas atitudes, aonde todos os dias magoamos as pessoas, pela nossa postura, pela nossa condição ainda do homem velho. O terceiro momento de sofrimento é as dores físicas, quando diante do nosso corpo vem a necessidade de um resgate através de uma doença. E o quarto tipo, a perda de entes queridos, que ainda mexe muito com a nossa sensibilidade. Então muitas
das nossas aflições atuais não são pertinentes ao nosso passado, que depois, no terceiro item, é causas anteriores. E depois nós vamos encontrar no quarto item, para fechar a beleza desse compêndio, o esquecimento do passado. Então, as causas atuais é proveniente do nosso desregramento. Por exemplo, quem fuma, não necessariamente nós reencarnamos para consumir o tabaco. Foi uma escolha nossa, do nosso livre-arbítrio. Se nós comprometermos o nosso pulmão no enfisema pulmonar, nós vamos desencarnar com o pulmão complicado e vamos levar para o mundo espiritual o nosso perispírito altamente comprometido, e na preparação de uma nova existência teremos que vir com problemas muitas vezes graves pulmonares. Assim também é o alcoolismo. Ninguém reencarna para ser alcoólatra, mas nós, pelos prazeres da vida, conhecemos ainda muito jovem o alcoolismo. E nós acabamos, de uma certa forma, entrando naquele processo de viciação, comprometendo, por exemplo, o nosso fígado. Quando também comprometemos a nossa questão perispiritual. Quem já leu Nosso Lar vai se relembrar que André Luiz, que não foi um espírito comum no Brasil, não foi um simples médico que passou-se no anonimato. Foi um dos médicos mais considerados do Brasil e do mundo na sua época. Foi Dr. Carlos Chagas, um dos grandes sanitaristas que o mundo já conheceu. Descobriu a doença de Chagas, que trouxe para o Brasil, e em especial também para a África, uma grande contribuição, já que morria muitas pessoas daquela doença que era propiciada por um pequeno bichinho chamado o barbeiro. É interessante analisarmos que esse homem, com toda a sua cultura, ao chegar no mundo espiritual, chega simplesmente como suicida. Mas ele lutava contra isso. Eu não sou suicida. E no final, quando ele é atendido no hospital de Nosso Lar, foi esclarecido a ele que ele era o chamado suicida inconsciente. Se nós pegarmos o carro, andarmos nas estradas de Portugal a 200 km por hora e nós desencarnarmos, pode algum espírito ousar dizer, chegou o momento. Mas há uma probabilidade enorme de que foi um suicídio. Porque nós não podemos ir contra as leis naturais. As causas atuais das aflições se fazem do nosso livre-arbítrio. É isso que a doutrina espírita resgata para todos nós. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, são 3 as condições. São 3 grupos de espíritos que reencarnam no planeta Terra. O primeiro grupo é aquele que desde pequeno os espíritos reclamam de que é uma prisão. É interessante, certa feita, vi uma criança dentro do centro discutir com os seus pais. E os pais estavam orientando a criança estava revoltada, quando a criança diz, mas eu não pedi para reencarnar. Os pais disseram, pediu sim. E depois que nós conversamos com a criança, eu disse aos pais, não pediu não. Porque nós não temos uma reencarnação programada em todas elas como achamos. Diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos que a reencarnação pode ser programada ou ela pode ser compulsória. A grande maioria dos espíritos que vivem no mundo de provas e expiações como o nosso é um mundo que nós reencarnamos de uma forma compulsória. Ou seja, muitos podem se perguntar, o que é uma reencarnação compulsória? O que é uma reencarnação programada?
Reencarnação programada, nós vamos encontrar no livro que o nosso irmão estava propondo a convidar a todos, Os Mensageiros. É o segundo livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do espírito de André Luiz. E ali nós vamos ver uma coisa interessante. No Brasil já estava criando a preparação de levar a árvore do espiritismo para lá. Foi preparado em nosso lar uma quantidade enorme de pessoas. Pessoas que tinham uma preparação espiritual para reencarnar e para ser bons médiuns, bons trabalhadores espíritas. E é interessante esse livro que começa a nos decantar a falência de cada um deles. Um falhou pelo sexo, o outro falhou pelo poder, o outro falhou porque começou a cobrar a mediunidade, o outro falhou pelo egoísmo, o outro falhou pelo orgulho. Enfim, cada um foi contando a sua história, mostrando a dificuldade que é, aqui na Terra, reencarnar. Reencarnar na Terra ainda é um grande desafio. A grande maioria dos espíritos hoje é reencarnação compulsória e é uma prisão. E é por isso que nós vemos tanto suicídio. É por isso que nós vemos tantos homicídios. Porque são pessoas que não têm compromisso com a vida. E ontem temos que agradecer à espiritualidade amiga. Porque tudo que estava previsto para Portugal era que fosse aprovado a lei da eutanásia. Mas os espíritos, sempre atentos, nós ficamos imaginando o trabalho gigantesco para que eles pudessem ser coroados num dos karmas ou um karma a mais que Portugal estaria assumindo perante as leis divinas. Então isso são causas atuais. Se eu aprovo uma lei dessa natureza, talvez os nossos políticos não consigam compreender que cada pessoa que foi cometida a eutanásia é um homicídio para os políticos, carregando para o mundo espiritual todos os seus erros. E nessa página de causas atuais das aflições, os espíritos dizem que a lei divina é justa e a lei divina é imutável. Seja nos nossos pequenos atos, seja nos nossos atos grandes, teremos que responder. Há alguma coisa que nos encanta. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência. É a consciência que vai nos acusar das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos comprometimentos espirituais. É verdade que quando nós temos um filho, ou quando nasce um neto, é verdade que ele não vem com um manual de instrução. Mas é verdade também que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E se nós, porventura, descuidarmos da educação dos nossos filhos e dos nossos netos, seremos responsabilizados no mundo espiritual. O espiritismo é uma condição filosófica, científica e religiosa. É verdade que não é religião, na condição dogmática, ou seja, não é religião no sistema que se criaram de dogmas. Mas quando eu vou estudar o que é a palavra religião, eu vou descobrir que em latim significa religare, ou seja, religar o pensamento a Deus. E se essa é a proposta da palavra religião, logicamente o espiritismo, Allan Kardec foi corajoso. Diante de um momento em que a religião estava deturpada, aonde as pessoas vinham com descrença, resgata o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo-nos religar a Jesus, uma ponte que vai permitir
que nós religuemos o pensamento a Deus. Nas revistas espíritas, em todo o seu compêndio dos 12 livros, nós vamos encontrar aquele pedido que o nosso irmão Lutênio fez nessa noite de hoje, para que nós gastássemos um pouco do nosso tempo para orarmos pelo planeta, em especial nesse momento que o planeta passa por um momento de transição. O livro Cartas de uma Morta, o segundo livro da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, em 1935, traz uma mensagem que estarreceu o movimento espírita. Na questão 107, o planeta iluminado por 3 sóis. É impressionante. O movimento espírita se debelou. O movimento espírita não aceitava. Era algo que era da mente de ficção. A Federação Espírita Brasileira não quis publicá-la. Quem publicou foi a LAC. E a LAC que publicou essa obra. Interessante, o tempo foi passando. E a mãe de Chico fala daquele planeta que foi alinhado aos mesmos vizinhos que o planeta Terra. E é interessante, 2005, 70 anos depois, para quem gosta de estudar e de buscar no Google as informações, é só digitar planeta X e nós vamos encontrar algo maravilhoso. Em 2005, dois cientistas recebem o Prêmio Nobel da Astronomia, comprovando de que um novo planeta estava alinhado aos planetas já conhecidos. E quando eles fazem a descrição, exatamente o título é O Planeta Iluminado por 3 Sóis. Ou seja, nós estamos agora tentando compreender que aqueles que acham que tem muita dor na Terra, tem muito sofrimento, há pessoas que digam, isso não tem mais jeito. Tudo está perdido, é um equívoco. Mesmo porque quem está esperando uma guerra de massa, de mortes coletivas, é um engano. Mesmo analisando que os espíritos, através do êxodo, o êxodo é exatamente o termo que a espiritualidade usa dos espíritos que estão sendo transferidos para esse planeta. Então nós vamos ver que agora, em 1959, quando Chico Xavier muda para Uberaba, ele recebe uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Nessa mensagem, o doutor dizia: a porta da reencarnação se encontra escancarada. É hora de vir todos os tipos de espírito: corsário, incendiário, estrupadores, espíritos violentos. É o que nós estamos vendo. Isso aqui não é um barco que se encontra em alto mar à deriva. Isso aqui é um barco, o planeta Terra, mas tem como timoneiro nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber que vamos sair do mundo de provas e expiações, aonde a dor ainda campeia sobre o bem, o mal ainda se impõe sobre o bem. Mas o mundo de regeneração é um mundo mais feliz, é um mundo pela qual todos nós vamos decantar uma alegria, vamos decantar a oportunidade benfazeja de servir. E é por isso que, se o primeiro mundo de espíritos é a prisão, o segundo é a doença. Quantas pessoas são endividadas no processo da doença? As pessoas todo dia têm dor. As pessoas todo dia têm uma doença nova. As pessoas todo dia ficam tomando remédio. Porque as pessoas se condicionaram a ser doentes. E há o terceiro grupo, que já são o mais importante.
É aquele grupo que entende que a Terra, no processo reencarnatório, deva ser uma escola abençoada, onde todos nós estamos matriculados para podermos avançar no processo evolutivo, para podermos compreender que a evolução só depende de cada um de nós. É isso que hoje conseguimos nos apaixonar por Deus. Eu, quanto mais estudo a doutrina espírita, mais me encanto com Deus, porque eu consigo ver Deus hoje como um Pai, soberanamente justo, perfeito, que me deu a inteligência e me deu o livre-arbítrio, para que eu pudesse discernir o que é certo e o que é errado, competindo a mim fazer um julgamento. Logicamente, para cada ação terá uma reação. E nós hoje somos responsáveis pelo trabalho que devemos fazer dessa reforma íntima, compreendendo o Evangelho no seu ponto maior. E é por isso, queridos irmãos, que possamos sair desta casa um pouco mais convicto de entendermos que as aflições atuais não é simplesmente pelo processo da dor, algo que Deus nos pune, mas é algo que faz burilar as nossas almas. É algo que nos faz compreender que Deus é infinitamente bom e justo. E se hoje nós temos uma cruz para carregar, tenhamos a certeza que essa cruz ela está de acordo com aquilo que o nosso ombro pode carregar. E encerramos com uma historinha que talvez faça nos levar à nossa casa para a reflexão. Havia um arquiteto, havia um homem que fazia serviços de construção de casas. Era um exímio profissional, era um homem muito dedicado. Trabalhou numa empresa por 30 anos. Esse homem, no final, estava cansado. Não dava mais valor para a vida. Tudo que ele havia ganho, ele havia gastado com os prazeres da vida. No fim da vida, não tinha sequer uma casa para morar. Revoltou-se contra Deus, porque ele havia construído tantas casas e não tinha uma para colocar a sua família. Aos 30 anos, sentou à mesa do dono da empresa e disse: eu vou me reformar, eu vou me aposentar. O homem então olhou e diz: é justo, o tempo passou, mas eu tenho um pedido a lhe fazer. E ele então diga: o que tu queres? Seria possível você construir a última casa? Como ele não sabia dizer não, ele aceitou aquele desafio com desagrado. Não queria ele fazer mais nada, mas aceitou. O homem então lhe disse, o dono da empreiteira: olha, é uma casa para um grande amigo meu. Eu conheço o teu trabalho, sei da sua condição, portanto, eu não vou fiscalizar. Eu gostaria que você me entregasse a chave. E eu queria que você construísse uma casa, que fosse a casa mais bela que você já construiu. Material de primeira. Tudo do bom e do melhor. E quando terminar, você me entrega a chave para me presentear um amigo. Esse homem não queria ter construído. Foi e comprou material de segunda. Fez de qualquer jeito. Não se importou em fazer um bom acabamento. A casa ficou realmente ruim. Quando ele terminou, pegou ele a chave. Era momento de se reformar. Foi até a empresa. Entregou a chave. O homem pegou a chave. Pegou a chave e diz a ele: ó bom servo, você me serviu durante 30 anos. Por isso eu pedi para você construir uma casa do seu gosto, tudo do bom e do melhor.
e tenho a certeza que você construiu o melhor. Então esta casa é sua. Aquele homem chorou. Aquele homem chorou por perceber que ele havia falhado em 30 anos pela primeira vez. E assim somos nós perante Deus. Deus aguarda que cada um de nós, depois de tantas reencarnações na terra, hoje cansado, desacreditado da religião, desacreditado de Deus, desacreditado de Jesus, desacreditado do próximo, possamos ter essa incumbência de fazer uma casa espiritual, reformando-se, tirando o homem velho para a construção de um homem novo. Que Jesus nos dê força, que Jesus nos dê coragem, mas que Jesus também nos oferte a sua paz e a sua luz. Muita paz no coração de todos. Deixa eu aproveitar você aqui uns minutinhos. É assim, durante a sua exposição, você mencionou que haviam 4 grandes motivos de sofrimento para as pessoas. O primeiro que você mencionou foi a miséria, perda econômica, uma falência, um desastre econômico. O que o Espiritismo diz acerca dessa situação em nossas vidas? É verdade, é uma pergunta muito interessante, porque hoje vamos refletir que todos nós estamos aqui com a nossa mente voltada para o aprendizado. E quando nós falamos aprendizado, nós queremos dizer que nós não sabemos tudo. Temos muitos acertos, mas temos muitos erros. Se passarmos a analisar a grande maioria de um contexto, principalmente da falência financeira que ocorre diante de nós, nós vamos perceber que foi provocado pela volúpia de querermos ter sempre alguma coisa a mais. Eu vou buscar a figura de Chico Xavier, que eu não tenho como pegar outra figura. Chico Xavier convivia com 2 salários mínimos. Em Uberaba tinha o chamado a Feira do Livro Espírita, que era um local que eles expunham o livro e as pessoas vinham para comprar livro. Chico ia, comprava um monte de livro para ofertar aos amigos, livro de sua autoria. E ele então pagava para dar o livro aos amigos. Então o Chico se intitulava o homem mais rico. O Chico não aceitava, o Chico recebeu 105 títulos de cidadão. Cidadão, lá no Brasil, significa as cidades, elas homenageiam uma pessoa que tem um préstimo pela cidade ou pelo país. Então ela dá um título chamado título de cidadão daquela cidade, quer dizer que como se fosse filho daquela cidade. O Chico recebeu 105, uma das pessoas que mais recebeu título no Brasil. O Chico foi receber esses títulos quando ele tinha dinheiro no bolso para pagar a sua passagem, porque também não aceitava que ninguém ajudasse. Então nós percebemos que muitas vezes a dificuldade financeira é provocada pela nossa condição exatamente de querer ter sempre alguma coisa a mais. E é interessante, Lutero, que hoje as pesquisas, e tu é médico, tem acompanhado, a questão da depressão, que você tão bem colocou hoje, é interessante que é a classe média alta, não é a classe pobre. Isso demonstrando que é a classe que tem condições financeiramente de ter uma vida razoável. Mas o que acontece? Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Uma vez uma senhora foi no Chico, esse dia foi muito engraçado, nós rimos muito. E ela diz assim, nós estávamos conversando sobre as coisas da matéria, e ela diz assim, Chico, essa semana eu contei no meu guarda-roupa, eu tinha 32 pares de sapato. O Chico deu uma gargalhada e falou, ai minha filha, tu tem 64 pés? Se nós fizermos
uma reflexão sobre o nosso guarda-roupa. Vamos chegar em casa, vamos abrir a porta do guarda-roupa. Tem roupa lá que quantos anos faz que você não usa? Mas nós somos tão apegados que a gente também não quer dar para ninguém. Então, é isso que o Espiritismo vem propor para nós analisarmos que o tempo está passando. Quanto tempo cada um daqueles que aqui estão, quanto tempo vai viver mais aqui no planeta Terra? Quanto tempo? Quantos anos? É já que nós vamos voltar para o mundo espiritual. A pergunta que a gente faz: o que você vai levar para o mundo espiritual? O que nós vamos levar? Um carro? Nossa casa? Nossa quinta? Coisas que nós a vida inteira tivemos dificuldade de ter e muitas vezes deixamos de fazer coisas que nós queríamos ter feito para o nosso benefício pessoal e espiritual, porque os bens materiais sempre nos limitaram. Então, essa pergunta, os espíritos luteranos, desde 1855, quando começa a trazer a obra por Kardec, nós já começamos a perceber que os espíritos já tinham essa preocupação. Causas atuais das aflições. Muitas das nossas aflições são geradas por quê? O meu vizinho comprou um carro. Meu familiar comprou um carro, eu tenho que comprar também. Eu já sei que o Lutênio disse que aqui, em Águeda, todo mundo já se espiritualizou. Não é assim, não tem mais isso, né, Lutênio? Mas lá no Brasil, Lutênio, é um problema. A pessoa compra o carro, o vizinho já diz: ah lá, ele está roubando. O vizinho já fica possesso. Aí daqui a pouco, na semana seguinte, o vizinho vai lá e compra o mesmo carro para pagar em 60 meses. Na verdade, você já viu um carnê para 60 meses? É uma Bíblia. Ele anda com aquilo debaixo do braço e ele anda bravo, porque ele tem que pagar aquilo ali. Aí ele vai ficar 60 meses depressivo, porque ele não tinha condições de ter aquele carro. Assim é o povo brasileiro, não é o povo português, viu, Costeiro? Viu? Então é o povo brasileiro, não é? Mas é verdade tudo isso. Então é essa questão que nós precisamos refletir. O Espiritismo nos ajuda a isso, não é? A outra questão que você falou, depois da miséria, da perda econômica, foi a situação alusiva à decepção. As pessoas que sofrem, se decepcionam com os outros, se decepcionam com o filho, com a mulher, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o colega de trabalho. O que o Espiritismo diz acerca dessas questões em relação às nossas decepções? Vocês estão percebendo, o Lutero é brasileiro, né? Então nós estamos aqui falando do nosso povo, né? Então a gente fica à vontade para falar isso. Eu sei que não é o problema de vocês, não é? Mas vocês perceberam que é uma coisa interessante? A gente, qualquer coisinha, tem uma palavra no Espiritismo que se chama milindre. Qualquer coisa a gente se milindra. O que é o milindre? O milindre é filho da decepção. Filho direto da decepção. E é engraçado, vocês perceberam que a gente sempre se decepciona com as pessoas toda vez que a pessoa não nos atende. Olha o nosso orgulho. Basta a pessoa dizer não para nós, é o que nós então decepcionamos. Ai, decepcionei com fulano. Por quê? Porque eu pedi um dinheiro e não me emprestou. Mas a pessoa tem obrigação de te emprestar dinheiro? Ai, decepcionei com a pessoa porque a pessoa pediu o carro emprestado e ela não me emprestou. Mas ela tem obrigação de te emprestar o carro? Um outro defeito, nós nos decepcionamos com os filhos. Porque nós queremos que os filhos sejam aquilo que a gente quer. A gente esquece que o filho é um espírito diferente de nós. Primeiro que nós temos uma notícia a dar. Os seus filhos não é de vocês. Veja bem, também não é do vizinho, vamos entender bem. Não precisam ficar assustados, que não é isso que nós estamos querendo dizer, não é? Não é do vizinho, não é do padeiro, não é de ninguém. Todos os nossos filhos pertencem a Deus. No Brasil nós temos um problema sério, teve uma história que aconteceu com o curso de medicina.
E eu tive a oportunidade de conhecer esse rapaz. Os pais obrigaram o filho a estudar medicina. E o filho queria fazer outra coisa? Não. Deram o carro para o filho, deram tudo do bom, do melhor, e vai ter que fazer medicina. O filho fez o curso de medicina contrariado. No dia da formatura, quando ele pegou o canudo, ele se aproxima dos pais e diz: está aqui, o diploma é de vocês. Não, meu filho, é para você pôr no consultório. Ele falou: não vou pôr em consultório nenhum. Eu tirei o curso porque vocês queriam. Agora eu vou me matricular e vou ser um advogado. Que é a profissão que eu quero. A gente não aceita. A gente não aceita a ideia de um filho chegar e dizer: olha, eu vou ser um motorista de caminhão. Não, tem que ser um doutor. Tem que ser um doutor. Eu me lembro de uma história de Chico Xavier muito interessante, Gutene. Chico estava andando com os diretores da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro e tinha uma praça do outro lado. E tinha um gari, não sei como é que vocês chamam, que é as pessoas que varrem rua. Almeida. Hã? É um Almeida. Um Almeida. Mais uma que eu aprendi. Se fosse no Brasil, no aumentativo, seria o Almeidão. Se fosse pequenininho, Almeidinha, não é? Então vamos pegar a figura do Almeida. E esse homem era um senhor de cor. E todo mundo conhecia ele pela sua alegria. O Chico ia passando, olhou para ele, ele olhou para o Chico falou para os amigos da federação: vocês me aguardem aqui, que eu vou conversar com aquele homem. O Chico passou a rua, foi lá, se abraçaram, conversaram bastante tempo. Quando ele voltou, o pessoal da federação ficou assim: mas quem que é esse amigo do Chico? Eu não sabia que o Chico tinha um amigo, que era o Almeida. E aí então, foi uma coisa muito interessante, que um curioso, né? Porque o Brasil, gente, fofoqueiro e curioso tem aos montes. Tô mentindo ou não? Tem aos montes. Fofoqueiro, curioso e maledicente é aos montes no Brasil. É uma coisa impressionante. Acho que Deus botou tudo lá nessa reencarnação. Eu fico até preocupado porque a turma fala: olha, o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. É verdade tudo isso. Vocês sabem que foram questionar Deus, não é? Por que Deus havia construído o Brasil tão bonito daquele jeito? Então veio e falou: olha, você construiu a Suíça, só tem neve, um frio danado, quase ninguém consegue viver. Foi lá para o Japão, falou: olha, aquele país lá é complicado, porque os jovens tudo se suicida, ninguém tem amor no coração, uma coisa complicada. E o Brasil, o senhor fez essa beleza. Ele falou: meu filho, mas vocês vão ver o povinho que eu vou botar lá. Então tudo tem um porquê, não se iludam, né? Mas dessa história, Chico contou uma coisa interessante. Quando o companheiro da federação perguntou: Chico, quem é aquele amigo seu? A gente não sabia que era seu amigo. O Chico falou: se vocês soubessem quem é aquele espírito, vocês todo dia ajoelhariam e beijariam os seus pés. Porque todos esses quarteirões que vocês estão vindo aqui, ele mantém só com as vibrações da sua prece. É um Almeida. E a gente que quer um médico, um filho médico, um filho advogado, um filho engenheiro, um filho isso, um filho aquilo, acaba sendo aí um crápula, um homem sem nenhuma condição moral. Então por isso que ele fala que as decepções é algo que nós temos que trabalhar com referência a isso. Não temos que nos decepcionar com ninguém. Sabe a partir de que momento que eu passei a não decepcionar com as pessoas? A partir do momento que eu passei a entender que cada um é um e cada um está num grau evolutivo diferente um do outro. Pronto, passei a conviver bem comigo mesmo. Você não pode exigir aquilo que o outro não tem para dar. Terceira questão, doença. O que a doutrina espírita pode dizer para uma pessoa? Podem ter aqui pessoas que hoje, pela primeira vez, lá vieram à casa espírita. O que o espiritismo diz acerca de uma doença, de uma enfermidade? Qual é a mensagem da doutrina espírita? O que são as doenças à luz da doutrina espírita? Que o nosso irmão Lutero não ouça, não é?
Porque os médicos adoram doente, não é? Quanto mais doente, melhor é, não é? Mais consultório cheio, né? Uma brincadeira. Mas a grande verdade é que vamos relembrar que Jesus, em 2 momentos, aceita 2 títulos. O primeiro momento é quando Pedro diz a Jesus: ó bom mestre. E Jesus o interrompe e diz: Pedro, bom não. Bom é Deus que estás nos céus. Podeis me chamar de mestre. Foi o primeiro título que Jesus aceitou, porque Jesus sabia que ele era o educador. Deus colocou ele para nos trazer a educação espiritual. E nós vamos encontrar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, das instruções dos Espíritos, que são 4 mensagens, acho que todos vão se relembrar, advento do Espírito de verdade, são 4 mensagens que é assinalada pelo Espírito da Verdade, onde Kardec, no livro dos Médiuns, quando vai falar da psicografia, ele relata embaixo uma nota dele dizendo que ele entende que aquele Espírito era Jesus, não é? Que veio cumprir as profecias. E numa dessas mensagens ele diz: eu sou o grande médico das almas. Não vim para curar os sãos, porque esses não precisam de remédio. Eu vim para curar os doentes da alma. É interessante, o que é uma doença da alma? Hoje nós temos todas as doenças catalogadas, não é, doutor Gutenberg? Inclusive, todos os órgãos hoje, antigamente, quando eu era criança, e as pessoas que têm um pouco mais de idade vão se lembrar, nós tínhamos aquele médico chamado clínico geral. Servia para tudo. Hoje, a coisa avançou de tal maneira que os médicos têm especialização. Então, para cada doença tem um tipo de médico. E tem, às vezes, até determinados órgãos que tem 2, 3 tipos de especialização. As coisas vão se avançando, não é? Exatamente para nós vivermos uma vida melhor. Mas essa doença da alma é que tem matado a maioria das pessoas. É o chamado, e eu acompanhei com o doutor Nubor Fakuri, da Universidade da Unicamp, considerado o maior neurocirurgião da América Latina. Foi amigo pessoal, frequentou a minha casa, fez muitas palestras na minha região. E o Dr. Nubor fez muitos trabalhos sobre essa condição. Certo dia, ele havia aparecido no Globo Repórter, que é um programa da Rede Globo que traz matérias fabulosas. É um programa mais assistido no Brasil. Tem muita coisa boa nesse programa. É toda sexta à noite. E eu perguntei: Nubor, você há 15 dias atrás estava na Globo, foi considerado o maior neurocirurgião da América Latina. O que se dá isso? Você é mais inteligente que os seus colegas que estudaram na mesma faculdade, tiveram o mesmo aprendizado? Por que se deu isso? E ele me falou uma coisa, falou: Sérgio, sem nenhuma vaidade, eu estou 50 anos na frente dos meus amigos. Eu digo: por que, Nubor? Ele falou: por uma única razão. Eu assumi o espiritismo na minha profissão. E isso tem me ajudado muito, as equipes espirituais que me ajudam. Isso tem me ajudado sobremaneira. Então nós percebemos hoje que a maioria de nós, e ele estava me contando nessa época, que 70% a 80% das doenças é chamada doenças ocultas. É aquelas doenças que se diagnostica a dor, a pessoa tem dor, mas ela vai no médico, fala os seus problemas. Mamãe teve uma época que ela dizia para mim assim: eu não vou mais em médico, eu tenho vergonha. Eu exponho o meu problema para o médico e ele diz: não, senhora, não tem nada. Porque não consegue diagnosticar. É o chamado doenças ocultas. Muitas vezes até doenças de espíritos que estão acompanhando pelo nosso desequilíbrio mental, onde nós, através do psicossomático espiritual, passamos a sentir a dor daquele espírito. Quantas pessoas vêm nesses casos para a casa espírita, faz um tratamento na Câmara de Paz, toma água fluidificada e depois volta e não tem mais nada. Com algumas sessões é curado. Ela foi curado? Não. Às vezes o problema não estava no seu corpo físico. Estava refletindo no seu psico, somático, espiritual. Você separou o espírito que estava lhe acompanhando, resolveu o problema.
Então as nossas doenças, elas muitas vezes, na grande maioria, são geradas pelo nosso desequilíbrio. Mente são, corpo são. Mente doente, corpo doente. Então nós temos que ter bons pensamentos. Agora, existem as doenças kármicas. Chico Xavier uma vez estava tomando uma quantidade de remédio depois do almoço. Tinha um jornalista na casa dele. O jornalista falou: nossa, Chico, você é um suicida. Por quê? Tomando tanto remédio desse? Ele falou: não, pelo contrário, eu amo a vida. Se hoje Deus concedeu o remédio para que eu possa ajudar no meu tratamento, então eu vou tomar. Quantas pessoas têm uma doença diagnosticada e quantas pessoas não tomam remédio? Quantas pessoas poderiam, numa diabetes, não entrar na insulina se ela tivesse feito um rigor na alimentação, tomado o remédio corretamente? Até que ele diz: não vou tomar o remédio, não me interessa isso, vou comer qualquer coisa. Aí vem o problema, uma trombose, e amputa-se a perna. Vem a cegueira. E aí Deus é injusto. Não é o capítulo que nós vimos hoje? Não é causas atuais? Não é aquilo que o nosso livre-arbítrio está determinando? Então nós precisamos tentar sair dessa faixa de doença. Se for uma doença kármica, vou aprender a conviver. E eu, antes de vir para Portugal, já descobri a quinta. E é uma alegria, porque cada vez que eu vou no médico, ele diz assim: agora você tem uma doença crônica. É até bonito, não é? Eu oro, falo para Deus: graças a Deus. Uma doença a mais. Porque se eu estou tendo essas doenças, é porque eu estou pagando alguma coisa. Eu compliquei o meu perispírito em reencarnação anterior. Eu sou devedor. Então agora eu tenho que encarar isso com naturalidade. Não é? Já fiquei cego num olho. E assim sucessivamente. E a gente vai aprendendo a conviver com alegria na vida. Não é? E eu vou passando a entender o sentido da vida. Sérgio, eu vou te pedir para fazer a nossa prece, bem, encerramento, para que depois a gente passe ao passe. Tá? Ok. Já vai colocar ali. Eu gostaria de, antes da prece, nós estamos aqui vindo a Portugal há 4 anos. E exatamente um convite que nós, ao chegarmos aqui, tivemos do nosso irmão Costeiro, onde nós temos uma gratidão enorme por trazer do Brasil um anseio de uma pomada que é feita no Brasil e que há mais de 20 anos foi prometida para o povo português. E nós temos vindo para fazer essa pomada. Eu, quando houve o convite, eu me programei com a minha esposa, sou reformado, sou gerente de banco, a minha profissão e a minha formação é bancária. E eu sentei com ela e nós fizemos um provisionamento de vir 2 vezes para Portugal por ano, geralmente no primeiro semestre e no segundo semestre. E o nosso amigo espiritual, Dr. Marco Antônio, nos aconselhou a trazermos os livros. Então, uma explicação que achamos ser justo para que não haja interpretação por parte de pessoas que às vezes não compreendem esse trabalho. Esses livros não é para bancar as minhas despesas e muito menos as despesas das minhas viagens. Graças a Deus, hoje eu consigo mantê-las. Esses livros, então, são destinados para o trabalho que nós temos aqui, para ajudar o esforço de muitas casas, o esforço de muitas pessoas na confecção dessa pomada. Então, eu gostaria só de fazer esse esclarecimento, julgamos ser importante para que as pessoas possam compreender qual é o nosso trabalho que estamos fazendo aqui em Portugal, por que nós estamos constantemente aqui em Portugal. É porque nós temos uma atividade, estamos empenhados lá no Brasil e aqui para fazer esse trabalho. Então, é por esse motivo. E no final, se alguém quiser que a gente coloque alguma dedicação, a gente faz com muito amor, com muito carinho, que são todos livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, para que a gente possa. São livros que geralmente não tem aqui em Portugal, são livros de mensagens, né? Inclusive Cartas de uma Morta também tem. Enfim, são livros da obra do nosso Chico e do nosso querido André Luiz, da nossa editora, que é do Centro Espírita. Né? Vamos então fechar os nossos olhos.
vamos permitindo que a música, como diz na revista espírita Mozart, é a música celestial que Deus trouxe e ofertou ao homem que se encontra na quinta dimensão. A dimensão da música, da arte e da filosofia, para que nós pudéssemos, numa noite como esta, abençoada, recebermos os louros dessas vibrações de amor, de paz e de alegria que reina nesse ambiente. Vamos procurar sentar da melhor maneira possível, descruzando os nossos braços e as nossas mãos, as nossas pernas e os nossos pés. Vamos sentar da maneira mais confortável possível, permitindo que a nossa corrente sanguínea percorra por todos os nossos órgãos. Que possamos nesse momento aspirar, puxando o ar, esse ar puro que reina nesse ambiente, para dentro de nosso coração, passando pelo nosso pulmão, e que possa oxigenar as correntes sanguíneas, permitindo que possamos ser amparados pelas equipes espirituais dos arautos do bem que aqui se encontram. Vamos ao encontro de Jesus. É época da primavera, é época das flores que campeia por todos os cantos desse país. É um convite de Deus para repararmos a beleza inigualável da criação divina. E vamos nesse jardim localizar Jesus, pela qual ainda temos dificuldade de imaginá-lo em nossa tela mental. E vamos diante daquele homem de estatura mediana. Ao chegarmos perto, as roupas brancas e alvas, os cabelos até os ombros, o rosto fino, os olhos meigos e claros a entreolhar os nossos olhos, magnetizando o nosso coração, um nariz pequeno, uma boca pequena e suave, uma barba bem feita. E ao chegarmos perto de Jesus, ele estende as mãos e põe-se a decantar uma poesia. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. E gostaríamos, Senhor, de todo o conteúdo das nossas dores explanadas no dia de hoje, pudessem ser acolhidos pelo seu coração misericordioso, sejam os motivos das dores que nos trouxeram a esta casa de bênção que lhe pertence. Permita, amigo, que possamos nesse momento, abraçado contigo, sentir as vibrações amorosas de seu coração, para aliviar as dores ainda pertinentes ao homem velho, gerado pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, pela minha alma. Obrigado, Senhor, pelo sentido da vida. Obrigado por esta época da primavera, eu poder olhar para o céu e poder decantar as estrelas cadentes no seu brilho, no seu conforto, os planetas que cintilam, demonstrando a luz da beleza incomensurável daqueles que ali residem. E vou, Senhor, na pequenez de minha alma, recordar as suas palavras, quando nos disse: não turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vou lá prepará-las, para que quando lá estiver, posso trazê-los para perto de mim. Permita, Senhor, que o esforço inaudito de minha alma se faça, para que eu possa me esforçar a cada dia, fazendo-me um homem melhor. Ensina-me, Senhor, a ser como Santo Agostinho, que na questão 919 do Livro dos Espíritos nos ensinou a orar. Dizia ele, entrava no quarto, fechava a porta, apagava a luz, fechava os seus olhos, e ali punha-se conversar com Deus, fazia uma revista do seu dia, analisava o que havia sido feito de bom. Era uma obrigação de um cristão. Mas aquilo que ele fez de mal para o outro, seja pela fofoca, seja muitas vezes por não atender à necessidade do outro, ele dizia: ensina-me, Senhor, a amar, que eu possa me tornar um homem melhor para continuar o trabalho na senda do bem. E assim, Jesus, ensina-me a amar, ensina-me a conjugar o verbo amar da maneira mais correta possível, amando a todos aqueles que estão ao nosso lado. Mas eu também peço, Senhor, Tu sabe que tem muitas pessoas na minha casa que eu não amo, que eu ainda tenho muita dificuldade de convivência. Ensina-me, Senhor, a quebrar essas barreiras, porque sei que trago isso de ontem e que eu possa hoje reconstruir um novo homem, fazendo-me um trabalhador da sua seara bendita. Estamos, Senhor, partindo para o encerramento das nossas orações da noite, mas eu gostaria de lhe pedir algo, Senhor. É possível? Porque eu sei que Tu está aqui conosco, porque Tu mesmo disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. É possível, Senhor, Tu fazer uma visita em meu lar? Jesus sorri, estende uma mão, pega na nossa mão e diz: vamos, meu filho, vamos, minha filha. Que cada um de nós, nesse momento, possamos entrar com Jesus em nosso lar. Nós vamos para acender a luz. Olhamos para Jesus, Ele põe a mão nos lábios pedindo silêncio, calma, tranquilidade. Jesus fecha os olhos. Ao entrar na nossa casa, uma luz se estampa no seu coração. É como se fosse um farol, e Ele vai andando em cada cômodo de nossa casa, passando por cada quarto, passando pela sala, passando pelas casas de banho, passando por perto daqueles que convivem conosco. Jesus abraça cada um. Há uma emoção. Jesus continua sua peregrinação dentro do nosso lar. Ao chegar ao fim, é momento de retornarmos para esta casa. Jesus vai aonde estão as águas, como médico das águas, como médico das almas, coloca sobre as águas o remédio, capaz de cuidar do nosso corpo e da nossa alma. E assim, Jesus, nós vamos nos despedindo. Mas antes, eu vou no jardim do meu coração. Vou colher a flor que eu mais admiro. No meu caso, uma rosa vermelha, com as suas pétalas envolventes, com o seu perfume enubriante. Entrego a Ti, Senhor. E cada um aqui vai entregando uma flor para Jesus. Ele vai juntando essas flores numa mão, formando um buquê. As cores, as mais diversas. Os perfumes, os mais enubriantes.
E ele coloca ao peito, beija esse buquê, e Jesus chora. Chora porque agradece a cada um de nós pelo seu coração manso e pacífico. E nós então vamos dizendo, obrigado, Jesus, e que a tua paz, que a tua luz e que a tua bondade possa nos envolver hoje, agora e todo sempre. Obrigado, Senhor.